Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês o livro que eu me referi no último vídeo, que mudou as minhas manhãs e simplesmente me tornou mais produtiva. Se você quer saber que livro é esse, fique aí que eu vou contar sobre ele no restante do vídeo. Oi, gente! Meu nome é Bru e esse é o Com Calma, Bru, onde a gente vai conversando sobre os meus processos, sobre a minha vida, sobre as coisas que eu estou lendo, sobre as coisas que eu estou passando, sobre dicas, sobre novidades, viagens e tudo mais. Então, vamos direto ao assunto. O livro que eu comecei a ler, que simplesmente me deixou mais produtiva, mais focada e me fez querer tornar uma pessoa melhor, é simplesmente O Milagre da Manhã, né? Esse livro já é bem conhecido, né, por muitas pessoas e posso dizer que ele vale a pena todo o hype que ele tem. Por quê? Porque ele é um livro que ele já começa a te envolver logo de início, contando a história do escritor. A história do escritor, resumidamente, ele passou por um desastre, um acidente de carro, que quase, né, tirou a vida dele. Fiz isso daqui, mas não é brincadeira. Quase tirou a vida dele, de verdade. E ele foi pra UTI, tudo, perdeu a namorada, ficou internado, quase ficou sem andar e tudo mais. E a gente pode pensar, nossa, isso daí é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Ela ficar em coma, ir pra UTI, correr risco de ficar sem andar, ou, por exemplo, perder a visão, alguma coisa do tipo, né? Um desastre na saúde da pessoa. E, na verdade, pra ele, não foi. Depois de alguns anos, ele estava já noivo de uma outra pessoa, restabeleceu profissionalmente, estava assim, alcançando grandes níveis de sucesso na vida dele. Simplesmente veio aquela crise que teve lá nos Estados Unidos e ele se viu em meio à falência. Tipo assim, ele estava sem dinheiro, estava sem ninguém para poder contar, ele estava tipo sem apoio de ninguém. Então ele se viu na pior fase da vida dele. E aí ele começou conversando com um amigo um dia, ele foi conversar com um amigo e ele começou a implantar alguns hábitos na vida dele, que fez ele retomar a sua consciência, que é o que muitas das vezes acontece com a gente. E aí ele deu um estralo para a vida e começou, vida que segue, começou a agir e a tomar a iniciativa da sua própria vida, pegar as rédeas da sua própria vida e governar a vida dele. E é o que a gente deve fazer com a nossa vida. Então, aqueles hábitos que eu disse no vídeo anterior, que são os 6 salvadores de vida, que ele nomeia no livro dele, é o quê? É o silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e exercícios. Ele começou a praticar rigorosamente toda manhã, antes de iniciar a manhã dele. Isso fez ele ter o quê? Mais consciência, autodisciplina e querer melhorar. Então, quando ele fazia o processo de visualização, ele já via quem ele ia ser. E isso, quando você profetiza quem você quer ser, você começa a se tornar aquela pessoa que você realmente quer ser. Né? Então é algo que eu venho praticando em minha vida. Graças a esse livro eu tive coragem, eu sempre quis ter um canal no YouTube e eu não tinha coragem de ter um canal no YouTube. Então, graças a esse livro, eu tive a coragem de ter um canal no YouTube, né? Até porque só tô simplesmente aqui falando, eu tinha tudo, tenho os equipamentos, tenho tudo para poder gravar, e por que eu não poderia gravar, né? Se é uma vontade que eu sempre quis. Desde lá, eu acho, de 2010, 2013, eu sempre quis gravar vídeo pro YouTube, mas eu nunca tive coragem. Eu adoro ler, mas eu tinha parado de ler. Por quê? Porque eu preferia passar as minhas horas mexendo no TikTok, mexendo no Instagram. Não que você não deva mexer, mas eu passava 4, 5 horas do meu dia fazendo isso. Em vez disso, eu limitei o meu tempo de uso das telas, né, basicamente de redes sociais, para 40 minutos. Ativei ele no meu celular, quando dá os 40 minutos de Instagram ou de TikTok, simplesmente bloqueio. Aí eu vi que eu não tenho mais aquele tempo, o que eu vou fazer? Vou pegar um livro para poder ler. Simplesmente eu li esse livro em 6 dias. Comecei a ler já um outro livro que depois eu vou contar para vocês, que é O Poder do Hábito. Já faz que
13 dias que eu tô lendo, já passei da metade do livro. Então, tava faltando o quê? Disciplina para poder terminar o meu curso de inglês. Foquei, semana que vem é minha última aula. Eu consegui terminar um livro de inglês na Wizard em 6 meses. Normalmente é 1 ano para terminar. Só que eu tava enrolando. Nos meus planos, quando eu me matriculei, era fazer em 6 meses. Mas depois eu comecei a seguir o cronograma deles, porque eu tava ocupada, eu tava cansada, eu chegava do trabalho, eu não queria. Ai, pro inglês. Ai, meu Deus, mas eu tô tão cansada. Por que eu vou fazer 6 aulas na semana, sendo que eu posso fazer 2, que é o padrão? Então, não, eu tô fazendo as 6 aulas na semana para eu terminar até dezembro, que era conforme planejado. Então, dia 15, agora de dezembro, vai terminar as aulas do inglês e eu vou ter concluído o livro, conforme eu mesmo me propus, quando eu iniciei o livro em maio, né? Terminar até dezembro. E assim, quando a gente tem clareza, a gente coloca no papel, a gente fala quais são os nossos planos. Não tô falando para você sair falando pros seus vizinhos, pra você sair falando pra todo mundo. Quando você fala para você mesmo, quando você se compromete com você mesmo, que você é a pessoa mais importante, você consegue tirar do papel. Por exemplo, aqui no nosso quarto, era só as paredes, não tinha nada. Então, eu tô de férias, a gente veio, meu tio veio, meu esposo, a gente arrumou e colocou as coisas aqui. Às vezes só o que falta pra gente conseguir. Eu arrumei meu guarda-roupa, eu separei as roupas que eu tinha para doação. Então, assim, às vezes o que a gente fala que sempre não tem tempo, mas o que falta pra gente é a questão da organização. E nesse livro, eu falo que esse livro aqui clareou a minha mente, abriu a minha cabeça, porque simplesmente foi o que ele realmente fez para mim. E ele pode fazer para você. E aí, como vocês podem ver, ixi, até caiu meu negocinho. Ele tá todo escrito. Aí tem coisas que eu escrevi em páginas, e ele tem um diáriozinho. Eu fiz várias marcações ao longo do livro, né? Porque assim, ele é um livro de autoajuda que ele tem muitas lições importantes que a gente tem que carregar para a vida, como a consistência. Você tem que ter consistência. Vamos supor, eu posto um vídeo no YouTube. Ah, mas só a minha avó, minha mãe, meu pai e o meu esposo viram meu vídeo. Eu não vou postar outro vídeo. Não, gente. Se você não tem fé que vai dar certo, se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar? Vai ser a Bruna lá da rua? Vai ser o Joãozinho? Vai ser a Maria? Não vai ser. Então, esse livro aqui, eu tirei de aprendizado o quê? Que a gente sempre tem tempo. A gente não faz porque a gente não se organiza. Então, como eu começo as minhas manhãs já praticando o meu milagre da manhã, que é a prática dos 6 hábitos que eu contei no vídeo anterior, eu já tomo consciência do que eu quero para o meu dia. E aqui, o que eu acho muito interessante também, que ele me deu de dica, é eu fazer 3 a 5 metas para aquela semana. Por exemplo, minhas metas dessa semana eram o quê? Fazer todas as minhas aulas práticas da autoescola, fazer as minhas tarefas do inglês. Eu coloquei minhas tarefas em dias, agora só falta 5 para poder terminar. Então, como minha aula é só na próxima quinta, eu já vou ter terminado. Ter mais calma e tranquilidade, a gente tá trabalhando nisso, que eu sou uma pessoa meio estressada, sou meio ansiosa, então, tipo, eu quero as coisas para agora. Mas a gente tá trabalhando, tá fazendo yoga, tá fazendo respiração. Pra quê? Eu não vou melhorar de hoje, amanhã eu já vou acordar outra pessoa. Eu estou evoluindo. É um processo. Eu sei com quem eu sou hoje, amanhã eu posso ser uma pessoa melhor do que eu era hoje. E hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Ah, mas isso é papo de coach. Beleza, é papo de coach. Pode ser papo de coach. Eu não sou coach. Eu não sigo outros coaches. É simplesmente coisas que a gente realmente vai ouvindo ao longo da nossa vida que a gente tem que acreditar, que a gente tem que colocar em prática. Porque se muita gente fala isso, é porque realmente deu certo para outras pessoas. Se deu certo para outras pessoas, por que não vai dar certo pra gente? Então, esse livro eu recomendo que todos leiam, né? Porque é simplesmente sensacional, esclarecedor. Então, mas você tem que ler no seu momento. Não adianta eu pegar o livro, te dar e falar, lê, se você não está com a mente aberta para poder ler.
Por quê? Porque esse livro, ele estava guardado no meu guarda-roupa desde 2021. Quando de 2020 para 2021, no Natal ali, eu me dei de presente, comprei na Amazon, me dei de presente, e falei que eu ia me tornar uma pessoa melhor, 2021, né? E eu não li o livro. Ele ficou guardado, eu mudei de cidade, o livro mudou junto comigo e eu não li. Eu não estava no momento daquele aprendizado. Então, se você não está no momento, se você não abre a sua mente para novos pensamentos, se você não está aberto para receber ajuda ou receber conhecimentos novos, você não vai conseguir evoluir. Então, esse final de ano tá muita gente procurando metas pro ano que vem, o que fazer, isso, aquilo, outro. Mas não adianta só a gente colocar no papel, a gente tem que ter um hábito, uma consistência, porque os hábitos moldam quem nós somos. Quem eu sou hoje é reflexo dos meus hábitos do passado. Hoje em dia eu tenho sobrepeso, por exemplo. Por que eu tenho sobrepeso? São reflexos dos meus hábitos do passado, porque pessoa sedentária, come desequilibradamente. Desequilibradamente, que palavra difícil, né? Come muito doce, fast food. Então, tipo, não tem como uma pessoa ser gorda. É só genética, eu não como nada. Sim, tem a genética. Minha família tem pessoas obesas, tem pessoas gordas. Mas é um hábito que parte seu. Eu vi o exemplo de uma menina no próprio YouTube. Ela falando, todo mundo da família dela tem o braço gordinho. Então, ela desde novinha, ela nunca queria ter o braço gordinho. Então, o que ela fazia? Muita academia. O braço da menina é fininho, coisa mais linda. Então, quem você vai ser no futuro é reflexo dos seus hábitos que você está fazendo agora. Então, quem você quer ser no futuro? Por exemplo, eu quero ser um corredor, quero ser um triatleta. O que você precisa para ser um triatleta? Os triatletas são as pessoas mais disciplinadas. Ou, por exemplo, eu quero competir fisiculturismo. Fisiculturismo são pessoas super disciplinadas. Ela acorda todos os dias no mesmo horário, ela vai para academia no mesmo horário, ela treina, ela aumenta a carga, ela mantém uma alimentação. Dia off. Dia off para ela é o que ela menos importa. Ela importa em manter a sua consistência, a sua rotina. Então, pessoas disciplinadas conseguem ser quem ela quiser. E quem você quer ser? Quem que você quer ser daqui 5, 10 anos? Então, esse final de ano, a gente tá em dezembro, né? É um momento para você parar e refletir quem você quer ser daqui 5 ou 10 anos, ou até mesmo no ano que vem. Quem você quer ser no ano que vem? Você vamos fazer uma reflexão, assim como eu fiz. Então, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero estar mais magra, eu quero estar bem fisicamente e de saúde, né? Mentalmente também. E eu quero ter um canal no YouTube. Então a gente começa, eu quero ser uma youtuber no caso, né? Então a gente começa a trabalhar o que a gente quer ser. O que você precisa, por exemplo, para ter mais saúde física, mental e corporal, né? Física, né, que é o corpo, mental e no caso saúde mesmo corporal, né, que é seus exames estarem bons e tudo mais. É isso. E o que você precisa? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar exercício, eu preciso ir numa psicóloga, eu preciso fazer uma terapia, ou então, eu preciso fazer marmitas, preciso me organizar. Você vai se organizar para poder ser uma pessoa mais saudável no próximo ano. Então, você vai traçar metas com pequenos objetivos para ser uma pessoa melhor no próximo ano. No próximo vídeo, eu vou fazer com vocês quais são as minhas metas e objetivos para o próximo ano. Como que eu separei, a gente tem que separar, eu vou dar um exemplo, né? Não, assim, de como que a gente pode fazer. A gente vai separar, a gente separa em grandes, né, metas, pequenas e grandes, médias e pequenas metas para a gente poder cumprir. Então a gente começa e os passos que a gente precisa para poder alcançar aquela meta. Não basta eu falar, quero comprar um carro.
E o que você precisa para poder comprar um carro? Ah, eu preciso fazer um financiamento. Não, eu preciso poupar dinheiro. Ah, eu já tenho um carro para dar de entrada, o restante eu vou parcelar em tantas vezes. Então você precisa do quê? De um planejamento para poder comprar o carro, né? E para você ter uma vida dos seus sonhos, você precisa de planejamento. E foi isso que eu aprendi com esse livro, que tudo a gente precisa planejar. Então, no final de toda semana, no livro eu faço um resumo de como foi a minha semana, se eu conseguir cumprir as 3 ou 5 metas que eu tracei e quais são as metas que eu tenho para a próxima semana, o que eu preciso melhorar, quais são os passo a passo. E cada dia eu faço tipo um diáriozinho do que deu certo, o que eu preciso melhorar, o que ficou pendente para o próximo dia, porque isso traz clareza do que a gente realmente precisa. Então, essas são as dicas, né, de hoje. Esse é o livro que fica de recomendação para vocês poderem ler, porque eu digo, é um livro de autoajuda, mas todo mundo precisa de ajuda, né? Mas todo mundo tem preconceito. Então, não precisa contar para ninguém que você leu ou que você tá lendo. Só leia, vai ser bom para você. E fique ligado aí no canal, deixa seu like, se inscreve no canal se você tá gostando, deixa suas sugestões e dicas de que você achou do vídeo. Dicas para próximos vídeos que vocês querem ver. Eu estou tentando gravar um vlog. Já gravei várias coisas legais em livrarias, cafés, dicas de livros também das livrarias. Porém, é muito difícil de editar o vlog, mas a gente está aprendendo. Então, mais pra frente vai vir vlog aí. E vai vir dicas de outros livros que eu estou lendo aqui, que também é muito bom. Com certeza você já deve ter ouvido falar desses outros livros. Por exemplo, o próximo livro que vai vir dica é do Poder do Hábito. Então, deixa o seu joinha e se inscreve para você não perder os vídeos do que vai sair aí no canal, tá bom? Tchau, tchau!